Oi, pessoal, eu aqui de novo. Bem, voltando de onde nós paramos no último vídeo, eu gostaria de explicar para vocês uma coisa muito importante que eu não sei se ficou claro na última aula prática, tá? Toda vez que eu falo de pontuação, de score, esse score ele vai ser atribuído a cada pose dentro do cluster. E o que é esse cluster? São quantas vezes aquela proteína, aquela estrutura encontrou aquela posição naquela região. E dentre o agrupamento dessas poses naquela região, eu vou ter um score que vai representar a afinidade local, e aí sim, dentre essas poses, é eleita a pose que vai representar o cluster, ok? Esse score que eu tenho aqui, né, de energia de afinidade, ele está aqui representando a energia mais baixa do cluster e a central, ou seja, a média, que vai representar o cluster como um todo. Mas ela não pode ser utilizada como uma forma de comparação em relação às demais. Então, ao contrário do que vocês observaram em outros programas, vocês não vão utilizar esse score como uma forma de ranqueamento, ok? Justamente pelo fato de no docking proteína-proteína eu ter mais variáveis envolvidas. Além de eu ter a questão da minha amostragem, do número de poses, esse número de poses ele vai ser maior em relação às poses geradas em um docking proteína ligante. Então, tem um número de amostragens maior em relação ao tamanho da proteína e as posições que essa estrutura grande vai poder ocupar ao redor. E, por isso, o ClusPro ele é tão bem qualificado no CAPRI. O CAPRI é um evento bem semelhante ao CASP, que é também um evento científico, ambos guiados para solucionar problemas estruturais com bioinformática, com seus diferentes métodos, e o CAPRI é específico para predição de interações. O ClusPro, em sua categoria, ganhou o último CAPRI, justamente pela questão da clusterização. Então, a questão probabilística aqui, de 141 membros de cluster, vai ser fundamental no acerto desse software, ok? Então, nós vamos considerar aqui os 3 primeiros resultados. O 0 com 141, o 1 com 106 e o 2 com 73 agrupamentos dentro do cluster, certo? Então, eu vou abrir aqui no Paimol. Na última aula, eu já mostrei para vocês que, usualmente, nós conseguimos visualizar melhor a interação entre duas proteínas, colocando uma no modo Surface e o outro no modo Cartoon. E aqui vocês conseguem observar certinho essa região de interação. Como eu vou definir realmente se a pose escolhida pelo ClusPro é a pose a ser utilizada no meu trabalho? Eu preciso avaliar algumas outras coisas. Então, pessoal, resolvi abrir o painel educacional, que provavelmente é o que a maioria de vocês está utilizando, para vocês verem que as atividades que eu vou mostrar aqui podem ser feitas no painel de vocês, tá? A única diferença é que as imagens que vocês vão gerar vão ter uma linha d'água, né? Um texto ali, mostrando que é a versão educacional. Mas, para finalidade de aprendizagem, é super utilizável, ok? Como eu falei, nós precisamos avaliar algumas coisas, além de somente verificar o número de cluster, né? A primeira coisa que eu vou demonstrar aqui é a avaliação do perfil eletrostático, tá? O perfil eletrostático de contato, ele pode indicar realmente uma complementariedade entre as duas porções. Então, por exemplo, nesse momento, vou demonstrar aqui para vocês, né? Somente a proteína do anticorpo, aqui REC, e vou gerar uma superfície eletrostática para ela, para a gente avaliar como que está a polaridade dessa região
aonde o antígeno foi docado. Então, aqui eu venho actions, generate, vá com electrostatics, protein contact potential. E aí, nesse momento, vai dar uma travadinha, provavelmente. A não ser que o computador de vocês seja muito bom. O meu é mediano, mesmo assim, dá uma travadinha. E aí, ele mostra a superfície de contato. Se vocês mostrarem aqui, ó, de novo, o contato, ó, tá vendo? A região de contato no anticorpo, ela é bastante polar, tá? Aqui, segundo a escala que vocês podem observar. Vou colocar o display em branco, só para a gente conseguir observar melhor, de repente. Acho que fica mais fácil, né? Então, a gente tem uma região aqui um pouco neutra, né? E uma região polar, ok? Em seguida, agora, eu vou ocultar, então, essa porção da eletrostática que foi calculada, tá? Vou ocultar. E eu vou deixar só o ligante aqui, só o meu ligante, tá? E para a gente poder calcular a superfície eletrostática do ligante, né, da proteína ligante, eu vou apagar essa outra cadeia aqui, já que eu só utilizei essa cadeia que foi dopada. Como que eu faço isso? Eu vou lá na porção final, né, a partir da cadeia B, ó, cadeia A, começa aqui, que foi a cadeia que eu doquei. Aí. Cadeia B, ó. Seleciona a cadeia. Existem scripts, tá? Que vão auxiliar a nossa vida e vão selecionar, por exemplo, uma cadeia inteira de uma vez. Mas aqui eu estou ensinando para vocês da forma mais simples possível, tá? Depois que eu selecionei, nessa aba da seleção, tá? Que eu criei, eu vou em Actions, Remove Atoms. Pronto. Tenho aqui somente a porção que foi docada. Eu só fechei o outro lado, ok? Ó, fechei. Aqui eu ainda tenho a minha superfície eletrostática, tá? Ó. E eu vou gerar a superfície eletrostática para essa proteína, para essa porção, tá? Do mesmo jeito, Actions, Generate. Ó, gerei, né? Quando a gente coloca aqui a porção de volta e tira, vocês conseguem observar que a porção que foi docada aqui, ó, nessa região, foi docada exatamente numa região polar. Ou seja, a gente consegue perceber a complementariedade do encaixe. Além disso, tá? Da eletrostática, da superfície eletrostática, nós conseguimos verificar também, utilizando o PyMol, a superfície de contato, ou seja, que resíduos estão ali interagindo entre as duas proteínas e também verificar a superfície hidrofóbica, tá? Nós vamos fazer isso. Então, o que é o ideal aqui, né? Eu vou mexer aqui para vocês verem. Em Surface, vocês conseguem mexer aqui, ó, não, transparência. Do modo Surface, vocês conseguem aumentar a transparência. Então, eu vou colocar aqui em 60% para a gente dar uma olhadinha. Ó, não sei se vocês conseguem ver que lá atrás, ó, a superfície de encaixe. Vou fechar aqui agora, vocês estão vendo lá atrás, né? Ó, é azul a superfície de encaixe. E se eu fizer o oposto, ó, se é o contrário, para mostrar a porção oposta, né? Ó, bem polar, ok? Então, vocês conseguem ver a complementariedade no local de interação, o que é um ponto positivo. Essa análise, ela precisa ser feita pelo menos em 3 modelos, tá? O ideal, quando a gente está trabalhando com uma problemática numa pesquisa, é analisar 10. Aqui, para vocês, eu vou pedir para vocês analisarem 3, ok? Então, depois de gerar essas superfícies, vocês podem
desmarcar e voltar a marcar somente as porções de trabalho inicial, ó. Que também é bem legal essa visualização onde vocês conseguem ver com transparência, tá vendo? Mas para a gente voltar a trabalhar, eu vou colocar de novo a transparência no modo que eu estava utilizando antes. Transparência. Surface off. Ó, voltou. Ok? Agora que nós já calculamos a superfície eletrostática, tá? O próximo passo é verificar interações hidrofóbicas, tá? Regiões de complementariedade hidrofóbica. Geralmente, resíduos de perfil hidrofóbico se localizam no interior, mais para dentro da estrutura, provavelmente possivelmente em cavidades, tá? Então, é importante também fazer uma análise desse perfil dos resíduos existentes na interação. E isso é uma questão que eu quero trazer para vocês. Para que essa interação ocorra, como deve ser o perfil, tá, de hidrofobicidade? Mais hidrofílico ou mais hidrofóbico? Isso eu vou deixar para vocês me dizerem, tá? Existe um site chamado PyMalWiki. Eu vou botar o site nos slides também para vocês, mas se vocês jogarem no Google, vocês conseguem encontrar, onde vocês conseguem baixar uma série de scripts. Esses scripts, vocês vão copiar o conteúdo, colocar em um bloco de notas e salvar com o nome do script .py. E, então, executar dentro do PyMol para realizar algumas funções. Existem vários scripts com diversas finalidades. Eu estou utilizando o PyMol educacional para vocês verem que é possível realizar esse tipo de função com ele, tá? Então, aqui, primeiro, eu vou rodar o meu script, que eu deixei numa pasta específica. Coloca all files para poder identificar o script, ok? Às vezes ele não vai identificar. Colorate. Abrir. Rodou. Agora eu vou digitar colorate e dar enter. E ele, ó, conseguiu me mostrar já uma escala desses resíduos. Quanto mais vermelho, mais para o vermelho, maior o perfil hidrofóbico dessa região. Vocês conseguem verificar que o perfil de interação não é tão hidrofóbico, né? Um perfil um pouco mais neutro. E é isso que a gente quer discutir na segunda-feira na nossa aula, tá bom? Então, só para vocês terem noção do que a gente acabou de fazer, tá? Vocês vão baixar o script nesse link, tá? É bem fácil de achar no PyMalWiki. Vão copiar o código da caixa cinza para um bloco de notas, salvar como colorates.py, vai entrar no PyMol, né, com o seu modelo aberto, né? Ir em arquivos, run script, executar o script que você criou e marcar a opção todos os arquivos, porque muitas vezes ele não vai encontrar o script se você colocar só os executáveis do PyMol, tá? Depois disso, ele vai rodar o script e você vai executar o comando, colorate. E então, todos os resíduos vão ser coloridos em escalas de vermelho a branco, tá? Com as variantes. E quanto mais vermelho, mais hidrofóbica é a região, segundo as características dos resíduos, ok? Depois disso, eu vou deixar uma questão para vocês, que é a seguinte. Com base nos modelos que vocês estão analisando, depois de verificar a hidrofobicidade, depois de verificar a superfície eletrostática, vocês precisam fazer uma busca e ter em mente se já existe um complexo resolvido experimentalmente, né, de forma homóloga, ou se existe algum que seja pelo menos parecido, que nos dê alguma direção de como ocorre aquela interação. Algo que pode auxiliar vocês nessa resposta é baixar o FASTA do anticorpo ou até mesmo do antígeno e fazer um BLAST-P contra o PDB para identificar se vocês conseguem encontrar esse complexo antígeno-anticorpo, ok? Outra forma bastante interessante, tá? Ao final da aula, é procurar o artigo lá na página do Protein Data Bank, né, na seção do código das estruturas que vocês baixaram e ler o artigo. Quando a gente faz a leitura do artigo de uma estrutura que foi depositada, a gente consegue entender bastante sobre as interações e talvez se já existe a informação sobre como é a conformação desse complexo.
ok? Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá? Segunda-feira, então, estaremos juntos para tirar dúvidas. Hoje eu trouxe uma aula de uma forma que fosse mais simples, mais prática para vocês. Mas vocês podem tirar dúvidas, aprofundar em alguns conhecimentos comigo, tanto na aula de segunda, quanto utilizando o meu e-mail, alessandrodebano@hotmail.com, que eu já deixei na última aula, tá bom? Muito obrigada a todos, tenham uma ótima aula.